Mas Paulo foi um guerreiro e que passou confiança para a igreja, porque ele diz em versículo 36, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, e somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, o segredo é você confiar em Jesus e não olhar para adversidades. Muitas coisas poderiam separar o homem de Cristo. Como estamos vendo hoje, o vírus que está tomando conta da humanidade, né? E que muitas pessoas estão dispersas. A igreja foi necessário parar suas atividades, mas nem por isso a igreja deve parar, porque nós somos a igreja do Senhor. E o crente não deve temer. As pessoas estão temorosas, estão apavoradas. Sei que é sério o assunto, mas é preciso crer em Jesus. Paulo está aqui incentivando os irmãos a não temer nada. E coloca qual é a situação que te separa de Jesus. Será que é preciso você deixar Jesus por causa de um vírus que está matando pessoas pelo mundo? Aonde está a fé do crente? Nesse momento difícil, tem crente que está apavorado e está com medo. Será que você não está afirmado em Jesus? Porque Paulo diz que morrer para ele é ganho, porque morrer é se encontrar com Deus. Mas eu vejo a igreja ao contrário, pensando diferente, né? É como se não quisesse morrer para ter uma salvação, para ter uma eternidade com Cristo, né? As pessoas estão assim, como o mundo anda, apavorado, querendo correr das adversidades, das doenças para não chegar até cada um de nós. Não é fácil, né? Mas se olharmos para o lado espiritual, morrer hoje é ganho, irmãos. Aí dizemos, rapaz, essa doença está pegando todo mundo. Meu Deus, e agora? E agora se pegue com Jesus. Porque quem tem Jesus, diz o ditado, tem tudo, né? E quem não tem Jesus não tem nada. Então o segredo é você não se separar de Jesus. Nem pela altura, pela espada, nem por causa das adversidades, da perseguição. Ou seja, pelas tribulações, pelas aflições, porque Jesus falou, eu venci o mundo, você também pode vencer, né? Então o segredo, irmãos, é não nos apegarmos a esse mundo, porque todo crente sofreu na terra, nenhum crente passou por vida fácil, nenhum crente viveu de bonança na terra, não. Todos sofreram, todos foram humilhados, massacrados, mas eles pensavam além, não pensavam como nós, ou muitos de nós, que ficam pensando só nesse mundo terreno, esquecemos de um mundo glorioso e espiritual, né? Por isso que Paulo encorajou a igreja de Roma. Irmãos, não temas, não tenha medo, continua com Jesus, porque Ele é aquele que nos dá força, Ele é aquele que nos guarda, e tudo só acontece quando Deus quer, irmãos. Olha, essa enfermidade, esse vírus aí pelo mundo está se espalhando, é apenas permissão de Deus. É um alerta de Deus para as pessoas olharem que nós não somos nada, somos pequenas criaturas, que não temos nada, nenhuma potência diante de um Deus poderoso, né? Somos soberbos, somos pessoas arrogantes, e Deus está realmente passeando pela terra e olhando os homens cruéis, a incredulidade dos homens, a arrogância, a vaidade dos homens, né? Então isso veio para colocar o homem em uma situação de pensar, quem somos nós? Quem é o homem diante de Deus? Nada, né? Muitos ainda estão crendo que Jesus não vai voltar, mas se você observar, esse pequeno vírus está trazendo uma reflexão, né? Do que virá, olha só, virá coisas piores do que essa. Não se espante, o Senhor fala que nós não devemos ficar espantados, porque já está escrito que nos últimos tempos virá aflições, haverá terremotos, guerras, tribulações, né? Pai contra filho, filho contra pai, irmãos contra irmãos, nação contra nação, tudo isso está escrito. E se não acontecer, não foi Deus que falou, né? Então é necessário que aconteça todas essas coisas no mundo e que nós possamos nos firmar na palavra de Deus. Porque eu creio que se firmar em Jesus, esse vai ganhar a salvação, vai ter o privilégio de passar pelo sofrimento, mas gozar de uma salvação imerecida, mas por ter crido em Jesus como Salvador, por ter crido que nenhuma pessoa nesse mundo é capaz de separar de Cristo, você vai receber o galardão do Senhor. Ele vai dizer, entrai
nas portas, pelas portas. Ó, bem-vindo de Jesus. Você venceu o mundo e agora estás comigo. Então, o importante dessa vida, irmãos, é passarmos por ela se apegando com Cristo e não baixar a cabeça, né? A igreja fechou a porta, porque tudo é permissão de Deus. Desde a época dos tempos antigos, a igreja foi perseguida, a igreja se afastou, a igreja foi oprimida, a igreja foi se ajudando em casas de irmãos. Estamos vivendo esse tempo, né? Os irmãos estão vivendo em cultos domésticos devido à situação, devido à ordenança humana, mas que é necessário acontecer essas coisas. Mas não quer dizer que você está só, não quer dizer que você está sem Jesus, não. Você apenas está passando por um processo, por uma permissão de Deus. Agora, a diferença de você para o mundo é que você conhece a verdade, que você sabe que tudo é passageiro e tudo tem um tempo determinado. Se Deus quiser, esse vídeo pode acabar até amanhã, ou até alguns minutos. Ou se Deus quiser, também pode prolongar por muito tempo, porque tudo está na mão de Deus, e ninguém pode questionar o Senhor. Porque muitas coisas que acontecem no mundo também tem a mão do homem, e Deus permite isso. Devido à vaidade, devido ao homem querer ser Deus, muitas das vezes, devido ao homem ter zombado do Senhor por muito tempo, quem sabe está sendo uma resposta de Deus, uma permissão de Deus, e alguém fazer esse vídeo maligno, e o Senhor permitir para mostrar que o próprio homem vai ser destruído por não acreditar no Senhor, e por achar que por invenções humanas, ele é maior e superior que Deus. Na verdade, Deus está acima de tudo, né? Observe o Brasil como está hoje. Os carnavais do Brasil é sempre zombando de Deus, é sempre colocando Jesus como uma escória, e o Senhor só observando e tendo misericórdia, né? Então, a ordem da igreja, a obrigação da igreja é orar para essas pessoas que não conhecem a Jesus, por essas pessoas que não creem no Senhor, por essas pessoas que estão sofrendo, mas que em nenhum momento dizem: eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar esse Deus para que essa enfermidade desapareça. Não. As pessoas estão se apegando a um conhecimento humano, né? Como é que posso falar? A um inteligente, a um estudado que diz: olha, faça tal coisa que vai dar certo, esse vírus vai desaparecer. Tudo na verdade, irmãos. Só a misericórdia de Deus é que não vai deixar esse vírus alcançar as pessoas. E principalmente as pessoas. Eu lembro de uma passagem que Deus, no Egito, quando foi passar o anjo da morte, o Senhor avisou para Moisés: olha, pega os umbrais da casa dos meus servos, coloca o sangue do cordeiro e o anjo da morte vai passar direto, porque o Senhor, irmão, ele protege os seus. Então, para que ficar temendo, né? Os crentes são fracos. Eu posso dizer, nós somos fracos, irmãos. Nós deveríamos ser crente mais fiel a Deus, mais firme, mais confiante no Senhor. Porque olha, observa só, que Moisés passou para conduzir um povo do Egito até uma terra prometida, né? Ao ponto de Deus visitar o Egito e dizer que passar o anjo da morte, mas resguardou o seu povo. E por que nós estamos temendo a um tão pequeno vírus que está causando um transtorno na humanidade? Devemos, irmãos, levantar a nossa voz, devemos clamar ao Senhor, para que Deus venha proteger o seu povo, primeiramente porque o Senhor sempre protege os seus e não abandona os seus, e que ao nosso semelhante o Senhor venha ter misericórdia, o Senhor venha abrir discernimento para que a salvação chegue até ele, porque, irmãos, nós vamos morrer um dia, ninguém ficou para sempre aqui na terra. Ou amanhã ou depois que eu vou morrer, você vai morrer, depende de ser um vírus, ou um acidente mesmo, ou um infarto, não importa. Para Deus, o que importa é a sua alma, o seu espírito. Então, nessa noite, acredite no Senhor, ore pelas famílias, pela humanidade, pela nação que está desapercebida da realidade que Jesus está voltando, né? Esse é um sinal que as pessoas não querem ver. Tudo que acontece nesse mundo é um alerta de Deus, dizendo: olha, eu estou voltando, e vocês ainda não estão acreditando em mim. Esse vírus é apenas uma advertência para a igreja e para o mundo. Para a igreja buscar mais o Senhor, para a igreja ter compaixão pelo próximo, para a igreja se advertir, se alertar e dizer: até quando eu vou viver sem dessa forma? Até quando eu vou viver assim? Crente medroso, crente apático, não acreditando nos sinais e tendo medo daquilo que você já falou. Então, irmão, se você é crente como eu sou, devemos nos pegar com Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas se for preciso,
Como o Senhor Jesus mesmo estava ali na oração, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus quis passar o cálice, por quê? Porque havia ainda a promessa de Deus não pode cair por terra, né? Então aí ele falou: se possível. Então Deus, aí quer dizer que Deus não abandonou Jesus, ele falou: se possível, então, porque a vontade não é de Jesus, é de Deus, Deus Pai. Então a vontade não é minha nem a sua, né? Se possível, vai passar esse vírus, mas se não é possível, se for da vontade de Deus, vai continuar. Essa nós oramos a Deus, essa nós pedimos para Deus proteger nossa família, nossos irmãos, porque as pessoas pensam que ser crente é viver de bonança, né? É viver de paz, é viver de só alegria. Na verdade, irmãos, o cristão ele precisa passar pelo processo da alegria e da tristeza. Como eu vou contar um testemunho se não sofro nada na minha vida? Aí o ímpio diz: aquele cara não tem o que contar para comover o coração do ímpio, você não sofre nada. Então o ímpio às vezes diz: poxa, o cara é crente, não tem nada para contar, até mesmo para salvar um ímpio é preciso sofrer até. Porque Paulo sofreu. Paulo sofreu por um testemunho e muitas vidas foram salvas. Eu e você também passamos por dificuldades e devemos dizer: Senhor, nos dá força, nos capacita e nos dá entendimento para, quando o Senhor estiver voltando, não nos pegue despercebido, mas que possamos estar percebidos e que possamos estar contigo, né? Então a palavra é essa: vamos buscar o Senhor, não vamos temer. Porque o crente que tem Deus não deve temer as adversidades da vida. Deve sim se precaver, mas não se apavorar como o outro está se apavorando. Como eu falei, as pessoas dizem: olha, compra um gel, compra um álcool em gel, compra um álcool 70. E se Jesus não tiver um negócio, não pode comprar álcool em gel, álcool 70, que você comprar não vai adiantar nada. Primeiro, busque a Deus e peça ao Senhor: Senhor, repreenda esse vírus da minha casa, repreenda esse vírus dos meus irmãos da igreja, da comunidade, porque só o Senhor tem o poder de destruir o mal. Então, se apegue primeiro em Deus, confie em Deus, e segundo, faça o que é devido. Se previna, se prepare, né, usando os produtos que os homens estão falando, higiênico, mas sabendo que Deus é o único que pode salvar a humanidade. Deus é a única esperança. A esperança está em Jesus, não está em nenhum produto desse mundo. Porque o Senhor diz: se você crer nele, você vai ter uma vida abençoada. Mas se você viver na terra com medo, o Senhor nos será um crente tímido e medroso. Que possamos ser vencedores, corajosos, independente da situação, porque o Senhor é conosco. Amém? Amém. Peço a Deus que coloque o pé. E vamos fazer uma oração pela humanidade, pelas nações que estão sofrendo devido a essa calamidade pública, e que o Senhor venha fazer aquilo que Ele sabe fazer melhor do que você. Nós não sabemos pedir, mas Deus sabe o que é melhor. Né? Vamos pedir, se for a vontade de Deus, o Senhor vai fazer. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, queremos apresentar nesse momento aqueles países, ó Deus, que estão em crise, passando por momentos difíceis, Senhor, calamidade pública, devido à situação de um vírus que está causando muitas mortandades, pessoas estão sendo atingidas, pessoas estão sendo acamadas, mas o Senhor diz que é necessário acontecer essas coisas, e que nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, a vida da Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua igreja para não baixar a cabeça diante das adversidades. Ensina a Tua igreja, Senhor, a passar pelas tribulações, pela angústia, pela espada, pela perseguição, ó Pai. Ensina o Teu povo a não ficar espantado com as coisas que acontecem. Ensina o Teu povo a levar uma palavra para aqueles que estão com medo, aqueles que estão apavorados diante da situação. Visita cada vida, cada coração. Visita cada país que está em momentos difíceis nesta noite, ó Pai. Eu creio que tem muitas pessoas chorando, muitas pessoas estão apavoradas no mundo, mas o Senhor é a única esperança da humanidade. A esperança não está em nenhum produto higiênico, ó Deus, que as pessoas estão colocando em primeiro lugar, mas na verdade a esperança está em Ti, que tem o poder de destruir qualquer coisa, que tem o poder de levantar, de exaltar, de abater, de salvar e de curar. O Senhor tem o poder de matar e fazer reviver. Então que nessa noite, se for da Tua vontade, ó Deus, eu te peço, repreenda esse vírus maligno que está tomando conta da humanidade.
está apavorando vidas, tanto da tua igreja como do povo que não crê em ti, de um povo que não tem o coração aberto para cumprir essas coisas. Mas que o Senhor venha dar, que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas, que venha abreviar, Senhor, essa enfermidade, ou se possível, venha desfazer de vez, mas que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Abençoa a minha casa, a minha família, a minha esposa, seus filhos, seus parentes, a minha mãe, meu pai, meus irmãos e toda a minha família, essa comunidade que do Benedito Bentes e Marcial, Senhor, do mundo inteiro, ó Deus. Vai encontro daqueles que estão desesperados. Visita os corações angustiados e faz o teu querer em nossas vidas. E quando o Senhor estiver voltando, não nos deixe ficar